Em 2019, o Dr. Hesen atendeu um homem de 82 anos que sofria de uma infecção intestinal recorrente causada por um gênero de bactérias chamado Clostridium. Um tipo de tratamento para esse tipo de infecção, pouco conhecido, porém muito eficaz, é o transplante fecal. O transplante fecal, basicamente, é pegar um pouco de fezes de uma pessoa saudável e introduzir no cólon de um paciente doente. O objetivo disso é uma tentativa de restaurar o equilíbrio de bactérias. Muitas pessoas, inclusive, chamam esse procedimento de transplante de microbiota fecal. O médico então fez o procedimento do paciente com muito sucesso. A infecção foi curada. No entanto, 2 meses após o procedimento, a esposa do paciente entrou em contato com o médico e contou que notou algo estranho. Ela disse que antes do transplante de bactérias, o marido era incapaz de lembrar da data de aniversário da própria filha. Ela explicou que nos últimos 5 anos ele vinha tendo problemas graves de memória. E, no entanto, após o transplante, ele conseguiu lembrar de várias datas importantes. Ela relatou ainda que ele teve também melhora na cognição e humor. Alguns novos exames foram feitos e foi constatado o estado mental normal. E, além disso, os médicos relataram não saber a causa daquela melhora tão incrível. Bom, estima-se que temos mais ou menos 100 trilhões de microseres vivos no intestino. E essa comunidade é composta por várias espécies, incluindo bactérias, leveduras e vírus. Mas olha só, enquanto algumas bactérias podem nos trazer problemas, outras são incrivelmente importantes. A microbiota intestinal possui funções fundamentais como metabolismo de nutrientes, educação e regulação do sistema imunológico, proteção contra invasores estranhos. Produzem moléculas que interagem com nossas próprias células. Além disso, sem a microbiota intestinal, nosso corpo ficaria deficiente de vários nutrientes, incluindo vitaminas e aminoácidos. Cada um de nós possui uma composição diferente e única de bactérias no intestino. Essa composição varia de acordo com a dieta, ambiente em que vivemos, estilo de vida e até a genética. Embora a comunidade bacteriana possa ser diferente de pessoa para pessoa, estudos recentes mostram uma grande ligação entre microbiota intestinal desequilibrada e doenças crônicas, como, por exemplo, condições inflamatórias, condições metabólicas, problemas gastrointestinais e até, por incrível que pareça, doenças neurológicas. Esse desequilíbrio na microbiota intestinal é chamado disbiose. Esse estudo, por exemplo, mostra grandes alterações no microbioma de pacientes com doença de Alzheimer, Parkinson e até depressão. Agora veja que interessante. Moléculas que a nossa microbiota produz não possuem atuação somente no sistema digestivo. Elas atuam também emitindo sinais para o sistema imunológico, para alguns órgãos e até para o cérebro. Essa rota de comunicação entre intestino e cérebro é bidirecional e é chamada de eixo intestino-cérebro. Inclusive, esse assunto atualmente é um dos mais estudados por pesquisadores. Estudos mostram também que crianças com transtornos do espectro do autismo possuem uma microbiota intestinal bem distinta. Esse estudo, por exemplo. E além disso, o microbioma das crianças com autismo produz células diferentes. Outros estudos e vários relatos de casos sugerem que o autismo geralmente começa após o uso de antibióticos no tratamento de infecções intestinais com bactérias do gênero Clostridium. A mesma classe de patógenos daquele senhor que fez o transplante de fezes que falamos logo no começo desse vídeo. Existe um poderoso antibiótico muito utilizado no tratamento de infecções graves, inclusive as infecções causadas por bactérias do gênero Clostridium. Ele se chama vancomicina. Esse pequeno estudo, por exemplo, mostra 10 crianças com autismo, onde 8 delas tiveram uma melhora muito significativa em um tratamento com o antibiótico vancomicina. Agora, veja a história do garoto Andrew Balti. Andrew se desenvolveu normalmente, mas em um determinado momento da sua vida ele teve que passar por um tratamento bem agressivo, tendo que usar 6 tipos de antibióticos. Isso aconteceu porque ele teve um problema de infecção no ouvido. Mas após esse tratamento forte com antibióticos, Andrew ficou diferente. A família notou alterações no comportamento, por exemplo, ele ficou completamente retraído, passou a andar na ponta dos pés e notou-se também falta de contato visual. O garoto acabou sendo diagnosticado com autismo severo.
Andrew até melhorou durante o tratamento com vancomicina, mas assim como as 8 crianças do estudo, todos tiveram uma recaída após o tratamento. Tais evidências foram suficientes para que um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona fizessem um teste usando a tal terapia de renovação do microbioma intestinal. Foram 2 semanas usando antibióticos com o objetivo de matar bactérias potencialmente nocivas. Foi feita também uma limpeza intestinal e, em seguida, um transplante de fezes por dia durante 8 semanas. Parece loucura, mas para os pesquisadores, essa parecia ser a melhor maneira de renovar e equilibrar a comunidade de bactérias daquelas crianças. Antes do tratamento, o autismo na maioria daquelas crianças foi classificado como severo, e após o tratamento, a maioria teve uma melhora muito significativa. O acompanhamento continuou, e 1 ano depois foi constatado que 40% das crianças estavam apresentando sintomas mínimos ou nenhum. Ainda não sabemos a causa, mas sabemos que certas bactérias do gênero Clostridium produzem neurotoxinas que são transportadas pelo nervo vago até o cérebro. Um alvo dessas toxinas são neurônios que liberam ácido gama-aminobutírico, mais conhecido pela sigla GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central dos mamíferos. Possui propriedades relaxantes e efeitos que controlam a ansiedade. Agora, olhe só. Uma toxina que reduz níveis de GABA podem afetar neurônios que estão em constante funcionamento. E isso pode, por exemplo, sobrecarregar o desenvolvimento cerebral de uma criança. E tem outra coisa, a falta dos efeitos do neurotransmissor GABA pode desencadear depressão, sensibilidade aumentada a barulhos e luzes, ansiedade ou transtorno do pânico. Estudos mostram que pacientes que apresentam quadros graves de depressão costumam ter baixas concentrações de GABA. Agora veja outra coisa interessante. O GABA, assim como outros neurotransmissores, podem ser produzidos por alguns tipos de bactérias intestinais. A dopamina, por exemplo, que é um neurotransmissor que nos motiva além de outros fatores, depende também de uma boa composição de bactérias intestinais. E não para por aqui. Não podemos deixar de falar da serotonina. A serotonina também depende de uma boa composição bacteriana no intestino. Esse é o grupo que atua na produção desse neurotransmissor tão importante. Algumas de suas funções mais conhecidas são, por exemplo, controle das emoções, da ansiedade, do humor, do sono, do apetite, do ritmo cardíaco, das emoções e etc. E é por esse motivo que muitas pesquisas relacionam a falta de serotonina com a depressão. Estima-se que 90% da nossa serotonina é produzida no intestino e, de novo, essa produção depende de moléculas que são produzidas por bactérias. É por isso que uma boa composição de bactérias no intestino está relacionada com produção equilibrada desses neurotransmissores. Não é à toa que muitos pesquisadores falam que terapias direcionadas ao microbioma intestinal podem ser eficazes no tratamento da depressão. Esse estudo, por exemplo, mostra que pessoas com depressão apresentam aumento da permeabilidade intestinal e níveis elevados de lipossacarídeos no sangue. Lipopolissacarídeo, que pode ser conhecido também pela sigla LPS, é uma molécula que fica na membrana externa de bactérias gram-negativas. Em uma situação de permeabilidade intestinal aumentada e vazamentos desses lipopolissacarídeos para a corrente sanguínea, vários problemas podem acontecer, inclusive neurológicos. Se digitarmos no PubMed LPS e depressão, encontraremos mais de 2.080 resultados. Se digitarmos LPS e Alzheimer, encontraremos mais de 1.100 resultados. Se digitarmos LPS e Parkinson, encontraremos mais de 800 resultados. Vários estudos agora mostram que doenças neurológicas muitas vezes se correlacionam com a síndrome do intestino permeável. Esse estudo, por exemplo, feito com pacientes com doença de Alzheimer, mostra que 73% deles tiveram permeabilidade intestinal aumentada. Ok, mas como pode uma molécula produzida por bactérias e reconhecida por células imunes no intestino conseguir atingir o cérebro? Não aprendemos que a barreira hematoencefálica impede a entrada de substâncias nocivas no cérebro? We learned that many of these molecules that are altered in the gut microbiomes of children with autism and in the mice
cross the blood-brain barrier and actually change the way neurons and other cells function. Agora, olha que interessante esse estudo. Ele mostra que uma doença inflamatória intestinal pode aumentar o risco de distúrbios neurológicos. O estudo sugere que uma inflamação no intestino desempenha um papel no desenvolvimento da doença de Parkinson. Outra observação bastante relevante é que mais ou menos 80% dos pacientes com Parkinson sofrem com problemas gastrointestinais, incluindo o problema de constipação. Uma grande meta-análise que analisou fatores de risco para a doença de Parkinson descobriu que a constipação é um dos maiores fatores de risco. Isso porque os pacientes com Parkinson apresentam uma composição microbiana bem diferenciada. Por enquanto, é difícil identificar uma única bactéria ou molécula como causa de alguma doença. O problema pode ser relacionado a uma combinação de fatores como permeabilidade intestinal aumentada, inflamação crônica, desregulação de neurotransmissores, falta de ácidos graxos provenientes das boas gorduras, falta de vitaminas e minerais. No entanto, é interessante observar alguns experimentos como esse. We were able to prove that gut bacteria are involved in the disease process. The experiment that we performed was quite simple. We took mice engineered to have symptoms of Parkinson's and we removed all of their gut bacteria. And all their symptoms were gone. Then, we added back certain microbial molecules to these disease-free mice and their symptoms came back. Nota-se que entender qual micróbio específico ou molécula microbiana contribui para uma determinada doença tem um potencial revolucionário na medicina. O transplante de fezes parece ser uma estratégia bem interessante e já mostrou resultados incríveis. Mas veja, alguns pesquisadores afirmam que existem riscos. Quando você coloca no corpo um microbioma estranho, você pode estar colocando também certos patógenos do doador. Isso pode ser perigoso quando se trata de pessoas com sistema imunológico enfraquecido, pessoas com certas doenças crônicas, ou pessoas que estão fazendo quimioterapia. Tudo depende de uma boa investigação e, além do mais, a maioria das pessoas não gostam muito da ideia de receber fezes de outra pessoa. Outra maneira de ajustar o microbioma é através da ingestão de probióticos e pré-bióticos e, claro, antes disso, mudanças na alimentação. Probióticos não são pílulas mágicas e sozinhos não fazem nada. Porém, tudo indica que eles podem ajudar muito em determinadas situações. E para finalizar, o objetivo deste conteúdo não é minimizar a complexidade das doenças neurológicas, mas sim mostrar que, pelo menos em alguns casos, não podemos olhar só para o cérebro. O intestino possui um papel importantíssimo nesse entendimento.